Boa noite a todos. Mais uma live. Hoje iremos pregar a palavra de Deus para que possamos, através da palavra de Deus, possamos encontrar as respostas espirituais que tanto anseiamos. E nesta noite, Dia das Mães, e você que é mãe, talvez esteja esperando uma mensagem para o Dia das Mães. Mas eu irei lhe decepcionar nesta noite. Eu não vou trazer uma mensagem para as mães apenas. Porque mensagem do Dia das Mães, você já teve muitas durante o dia. Durante o dia, talvez você tenha recebido dezenas, algumas pessoas centenas, de mensagens a respeito do Dia das Mães. Eu quero aproveitar este momento para falar com você da mensagem da palavra de Deus, que é uma necessidade para todas as pessoas, indistintamente. E para, nesta noite, nós falarmos a respeito da palavra de Deus, eu irei utilizar um texto da palavra de Deus, obviamente, que se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo 28. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Você que tem uma Bíblia na sua casa, você pode acompanhar através da Bíblia que você tiver na sua casa. Não importa se você é protestante, se você é cristão, não importa. Se você tiver uma Bíblia, seja qual for a Bíblia, você pode acompanhar as passagens que eu falo aqui na live, você pode procurar na sua Bíblia, ou você pode anotar e procurar depois. Então, Mateus capítulo 10, versículo 28, a palavra de Deus diz assim: Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, antes, aquele que pode o fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Jesus Cristo é quem está dizendo isto, porque aqui veio dos lábios do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estas palavras. E nesta noite eu quero falar a respeito disto. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. É sobre isto que nós iremos falar nestes instantes que estivermos juntos através desta live. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. O interessante é que neste texto nós podemos observar Jesus trazendo ensinamentos muito pertinentes ao ser humano, que às vezes, pelo decorrer dos dias, pelo decorrer das eras, pelo ativismo, e agora não temos tanto ativismo porque estamos todos dentro de casa, nesse período de pandemia. Mas, mesmo dentro de casa, muitas das vezes nós não atentamos para algumas coisas importantes. E é para isso que Jesus está nos chamando nesta noite, para que nós atentemos para as coisas importantes da vida. E Jesus aqui ele traz um ensinamento que muitas pessoas, ou grande parte das pessoas, elas divergem ou falam o contrário do que Jesus está ensinando aqui neste texto. Uma primeira coisa que a gente pode observar nesta fala de Jesus Cristo, neste pronunciamento de Jesus, a primeira coisa que nós podemos observar neste relato que Jesus faz é que você tem uma alma. Fica bem claro isto. Fica bem claro que você tem uma alma. E talvez você não tenha parado para pensar nisso durante este dia. Talvez você não tenha parado para pensar nisto durante esta semana, que você tem uma alma. Veja o que aqui o texto diz. Mateus 10, versículo 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Veja que Jesus ele fala de duas coisas. Ele fala que o homem é constituído de duas coisas: corpo e alma. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Que grande ensinamento Jesus está trazendo nesta noite.
Jesus está dizendo que o homem é constituído de dois elementos. Um elemento é físico, o outro é espiritual. Um elemento é a matéria, o corpo. O outro é o espírito, é a alma, que são a mesma coisa. Embora algumas pessoas queiram divergir, dizendo que o homem é alma, corpo e espírito, essas coisas são diferentes, mas não, corpo e espírito são sinônimos. Ou melhor dizendo, alma e espírito são sinônimos. Então o homem é formado de corpo e alma, ou corpo e espírito. Alma e espírito são palavras sinônimas. Mas o que Jesus está nesta noite revelando na sua palavra é que você tem uma alma. Nós temos uma alma, eu e você temos uma alma. Jesus fala que você não pode ter medo ou temer aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Corpo e alma. Jesus está falando que o homem não é apenas matéria, como muitas pessoas dizem. Algumas pessoas dizem que o homem é só matéria. O homem não tem alma. O homem não tem espírito. Que o homem morreu, acabou, voltou para o pó, ali acabou-se. Isto é uma ideia que as pessoas têm. Grande parte das pessoas, mesmo elas se dizendo cristãs, se você perguntar para uma pessoa, você crê em Deus? Creio. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Ah, mas você crê que a sua alma... Não, esse negócio de alma, morreu, acabou. Morreu, vai para o pó, e ali acabou, vai para o cemitério, se acaba ali no cemitério. Muitas pessoas acreditam nesta teoria, neste pensamento, mas Jesus nesta noite está desfazendo esta teoria, está desfazendo este pensamento. Ele está dizendo que você não tema aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Ou seja, Jesus está dizendo que você é corpo e alma. Você tem corpo, mas também tem alma. E nós podemos ver isto ainda falando sobre o corpo e alma no Antigo Testamento, lá em Gênesis capítulo 26, versículo 35. Nós encontramos a seguinte expressão: ambas se tornaram amargas de espírito, porque, para Isaac e para Rebeca. Gênesis 26, 35. Está falando de quê? Está falando das esposas que Esaú arranjou. Esaú, que era o irmão de Isaac, era Isaac e Esaú. Esaú arranjou umas esposas que se tornaram amargas, se tornaram perseguição, tornaram-se um tormento para Isaac e Rebeca. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Você está vendo que se tornaram amargura de espírito para Isaac e Rebeca. Novamente nós vemos a palavra de Deus usando o espírito. É o local dos sentimentos. É onde você está ali, onde os seus sentimentos estão ali alojados na alma. Porque ambas, essas esposas de Esaú, elas se tornaram a amargura para o espírito de Isaac e de Rebeca. Então nós vemos novamente aqui um elemento espírito. Nós vemos novamente que o homem não é composto apenas de corpo. Que não ficou abatido não foi o corpo. Não foi o corpo de Isaac, não foi o corpo de Rebeca que ficaram abatidos por causa das perseguições das esposas de Esaú. Mas foi o espírito deles. Então nós estamos vendo lá no Antigo Testamento falando que o homem tem espírito. Nós vimos Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 28, dizendo que o homem, ele não pode temer o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Se você observar em Marcos capítulo 16, versículos 24 a 26, Jesus ele vai falar sobre aquele que achar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que perdê-la por amor de mim, achá-la-á. E ele vai falar de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Em Marcos capítulo 16, versos 24 a 26, Jesus vai falar isto também, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Novamente nós vemos Jesus dizendo que o homem tem uma alma. Se você observar em Apocalipse capítulo 20 versículo, ou melhor, Lucas capítulo 16, versículos 19 a 24, Lucas 16, 19 a 24, Jesus vai falar do mal rico e Lázaro. Lázaro era um mendigo, e morreram os dois. E um foi para o seio de Abraão, Lázaro, e o mal rico foi para o local de tormento. Nós vemos novamente
Jesus mostrando que com a morte não é o fim. O homem tem uma parte espiritual. Não se acaba com a morte, porque morreram o mal rico e morreu Lázaro. Morreu o mal rico e morreu Lázaro. E ambos foram para locais diferentes depois da morte. Depois da morte. Então nós estamos vendo Jesus, novamente, isso que está falando é Jesus em Lucas capítulo 16, versículos 19 a 24, nós vemos Jesus novamente falando que o homem é constituído de corpo e alma. Nós vemos em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, dizendo que João viu as almas dos decapitados. Lá na visão que João teve, ele viu as almas dos decapitados na visão que ele teve no céu. Lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. João vê a alma dos decapitados no céu. Nós estamos vendo que, novamente, a palavra de Deus está falando sobre uma alma que nós temos. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 9, João novamente fala que viu as almas dos mortos por causa do nome de Jesus aqui na terra. Em Apocalipse 6, verso 9. Lá está registrado que João viu as almas dos mortos, dos que foram perseguidos por causa do nome de Jesus aqui na terra. Então nós vemos que João viu as almas dos mortos. Está registrado literalmente desta forma. Eu vou ler aqui para você em Apocalipse capítulo 6, verso 9, para que você veja o que está registrado. Não é apenas algo que a gente fala por falar, mas a palavra de Deus registra bem clara e nitidamente. Veja, Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. João viu a alma dos mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que sustentavam. Então nós estamos vendo novamente a palavra de Deus mostrando que o homem tem uma parte espiritual, tem uma alma. Em Provérbios capítulo 15, versículo 13, Provérbios 15, verso 13, a palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Você vê que o espírito, novamente sendo falado, o rosto aformoseia o rosto, o coração alegre, o rosto, o corpo, mas o coração triste abate o espírito. Você vê novamente a palavra de Deus mostrando que há uma parte espiritual no homem. Há uma parte que não é material no homem. O local dos sentimentos, o espírito abatido, o espírito que está ali, está triste, está deprimido. Então nós vemos que as esposas de Esaú, elas causavam tristeza no espírito de Isaac e de Raquel. E nós vemos que aqui a palavra de Deus diz que o coração alegre aformoseia o rosto, mas o coração triste abate o espírito. Nós vemos Jesus dizendo que morreu Marlico e Lázaro, e os dois foram para locais diferentes depois que morreram. E lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27, diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez e depois segue-se o juízo. Mostra uma vida depois desta, uma vida depois da morte. Então, a morte, ela é algo para o corpo físico. Para o corpo físico, mas existe a alma. Então o que é que eu quero que você entenda neste primeiro momento? Neste primeiro momento, eu quero que você entenda que Jesus, quando ele diz, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, eu quero que você entenda que no seu corpo tem uma alma. Aí dentro do seu corpo tem uma alma. Tem uma parte que não é espírito, que não é material. Eu sempre comparo o homem com a água. A composição da água é H2, duas moléculas de hidrogênio, O e uma molécula de oxigênio. H2O é a fórmula química da água. Se separar só o hidrogênio, não tem mais água. Não tem mais água, só tem hidrogênio. E só tem oxigênio. Mas os dois juntos formam a água, H2O. Formam a água, separando os dois gases, que são dois gases, o hidrogênio e o oxigênio são gases, separando esses dois gases, acabou-se a água. Vai ser oxigênio e vai ser hidrogênio. Assim também é o homem. O homem é corpo e espírito. Se
sai o espírito, acabou-se o homem. Como diz em Jeremias, capítulo 12, verso 7, que diz que o espírito vai para o pó, o corpo vai para o pó volta ao pó, melhor dizendo, o pó volta ao pó, e o espírito vai para Deus que o deu, volta para Deus que o deu. O pó vai para o pó, o corpo vai para o pó, e o espírito volta para Deus que o deu. Isto é a morte. O que é a morte? A morte é a separação do espírito do corpo. Quando sai o espírito, fica só o corpo, não é mais o homem. Só o espírito não é o homem. Só o corpo também não é o homem. Mas o corpo e o espírito aí formam o homem. É isto que Jesus está dizendo. Não temeis o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Não temais, melhor dizendo, não temais o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temeis antes o que pode fazer com que o corpo e a alma pereçam no inferno. Tanto pereçam no inferno, tanto o corpo quanto a alma. Então o que é que Jesus está dizendo? Que nós temos dois elementos em nós. O homem é formado por dois elementos: corpo e alma. Ou corpo e espírito. Alma e espírito são a mesma coisa. Então nós somos formados destes dois elementos. Então isto é o que eu quero que você entenda. A primeira coisa que eu quero que você entenda é isto, nesta noite. Que você não é apenas matéria. Que você não é apenas um corpo. Dentro do seu corpo mora uma alma. Mas por que é importante você saber que dentro do seu corpo tem uma alma? Por que é importante você saber que você é constituído desses dois elementos? Por que é importante você saber que é constituído de corpo e alma? Ora, Jesus, ele diz que você não pode temer aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Você deve temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo quanto a alma. Então, por que é importante você saber que tem uma alma? Eu falei para você, mostrei nas escrituras várias passagens bíblicas, vários versículos bíblicos que você é constituído de corpo e alma. Mas por que isso é importante? Ora, nesse próprio texto que Jesus nos falou em Mateus capítulo 10, no versículo 28, ele mostra também que as coisas materiais não podem atingir a alma. As coisas materiais não podem atingir a alma. Não podem matar a alma. A alma, ela é imortal. É isto que Jesus quer mostrar. Jesus quer mostrar que você tem uma alma e esta alma não pode ser atingida pelas coisas materiais e que esta alma, ela é imortal. Por isso que ele diz em Mateus 10, versículo 28, não temais o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. E Jesus está falando isso, sabe como? Veja o contexto que Jesus está falando isso. Em Mateus capítulo 10, versículos 24 até o versículo 28. Evangelho de Jesus, conforme Mateus capítulo 10, versículos 24 ao verso 28. Veja qual é o contexto que Jesus está falando. Os discípulos, ou melhor, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre, e ao servo como o seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus mordomos, aos seus domésticos, digo. Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. O contexto que Jesus está falando, ele está falando a respeito da perseguição que viria sobre os discípulos. Ele diz, olha, se chamaram Beelzebu
a mim, que eu vou estar falando aqui, né? Basta, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos, porque chamaram Jesus de Beelzebul, maioral dos demônios. Quando Jesus estava expulsando demônios, em Mateus capítulo 4, João capítulo 4, melhor dizendo, Jesus está expulsando demônios e de repente ele se expulsa demônio pelo maioral dos demônios, pelo poder de Beelzebul, por Beelzebul, e Jesus aqui está falando para os discípulos o quê? Está dizendo, olha, se chamaram o dono da casa de Beelzebul, de maioral dos demônios, quanto mais aos seus domésticos. Então Jesus está aqui preparando os seus discípulos para a perseguição que viria sobre os discípulos. E aí, nesta preparação para o que estaria para vir, para a perseguição que estaria para vir, e os discípulos foram grandemente perseguidos, foram cerrados ao meio, foram mortos a fio de espadas, foram colocados na arena para serem comidos pelas feras, pelos leões, por outras feras, e foram crucificados de cabeça para baixo. Então os discípulos foram perseguidos e foram mortos, e Jesus estava preparando justamente os discípulos para isto. Só que Jesus, quando está preparando os discípulos, ele diz, não se preocupem, não fiquem com medo, não temais o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Nesta hora Jesus está dizendo, a alma é imortal. As coisas desta terra só podem matar o corpo. As coisas desta terra só podem atingir o corpo. Não pode atingir a alma de vocês. Estes perseguidores, estes que vão perseguir vocês, que vão matar vocês, que vão lançar vocês para as feras comerem vivos, vão derreter vocês em piche, estes não podem derreter a alma. O piche fervente não pode derreter a alma de vocês, não pode atingir a alma de vocês. Vocês entram no piche fervendo, derrete o corpo, mas a alma não pode ser derretida pelo piche. O leão, ele pode comer o corpo, mas ele não pode comer a alma de vocês. A espada pode atravessar o corpo, mas não pode atravessar a alma de vocês. Não tenham medo do que pode matar apenas o corpo e não pode matar a alma. Jesus está dizendo que a alma é imortal. E nós vemos nas passagens que nós acabamos de ver, quando morre o mal rico e Lázaro, um vai para o seio de Abraão, o Lázaro, e o mal rico vai para o local de tormento. Você vê que morreram, mas o corpo, a alma sobreviveu. Você vê que João vê em Apocalipse, no capítulo 6, nós vemos que, no capítulo 20, versículo 6, capítulo 20, verso 4 e capítulo 6, versículo 9 de Apocalipse, nós vemos que João ele vê a alma dos decapitados e vê a alma dos mortos por causa do testemunho de Jesus. Então mataram o corpo, mas a alma sobreviveu, não pôde ser atingida. Aqueles que foram decapitados, cortados a cabeça, foi cortada a cabeça do corpo, mas da alma não. Cortaram a cabeça de João Batista, do corpo de João Batista, mas a alma de João Batista não puderam cortar a cabeça, não puderam cortar a alma de João Batista. Então, o que Jesus está dizendo é que o homem é constituído de corpo e alma. E que esta alma, ela é imortal. O corpo é mortal. O corpo pode morrer, mas a alma, ela é imortal. Então, esses ensinamentos tremendos, esses ensinamentos que muitas vezes você até tinha conhecimento, esses ensinamentos que você até talvez tenha aprendido algum dia na sua vida, mas com o decorrer do tempo, com com esta corrida pelo que é material, esta corrida apegada pelo que é terreal, você esquece às vezes do que é espiritual. Você acha que é só um corpo. Você acha que é só um corpo, por isso você luta tanto para ter um corpo bonito, para ter um corpo belo, para ter um corpo saudável. É errado você ter um corpo saudável? Não é errado. É errado você ter um corpo bonito? Não é errado. Mas muitas pessoas fazem isso porque acham que só tem isto e se esquecem da alma. E se esquecem que tem uma alma. E é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, não tem mais o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Ele está dizendo, você tem uma alma. E saiba de uma coisa, que estes
que matam o corpo, eles não podem matar a alma. Eles podem até matar o corpo, mas não podem matar a alma, dizendo que a sua alma é imortal. Muito bem. Você já sabe que você tem uma alma. E você também já sabe que esta alma, ela é imortal. Ela é imortal. E se você sabe que tem uma alma e que esta alma é imortal, aí eu quero, nesta hora, tratar do assunto mais importante deste sermão. Eu quero tratar agora do assunto mais importante nesta noite com você. A quem devemos temer, então? Jesus diz, não temeis o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. A quem nós devemos temer? Mas para que nós possamos entender a quem nós devemos temer, primeiro nós devemos compreender o que significa temer. O que é temer? O que é temer? Se você for ao dicionário, temer, você vai encontrar que é ter medo. É você tentar evitar, assustar-se com, ter medo de. Temer, se você for ao dicionário, você vai encontrar essas explicações para temer. Ter medo de alguma coisa. Ficar com medo de alguma coisa, temer. Você agora está com medo. O mundo está com medo. Cada vez que se vê o número de infectados pelo coronavírus na sua cidade, ou no Brasil, ou no mundo, as pessoas ficam com medo. O medo se apodera delas. O temor se apodera delas. Mas, em relação à palavra de Deus, o que é temer? Em relação a Deus, o que é temer? Temer em relação a Deus é diferente de ter medo. Temer referente a Deus é diferente de ter medo de Deus. Você não precisa ter medo de Deus, embora as coisas de Deus metam medo algumas vezes, mas você não precisa ter medo de Deus. Então, temer em relação a Deus não significa ter medo de Deus, mas sim respeitar a Deus. Se submeter a Deus. Por isso, quando Jesus diz, não temais o que pode matar o corpo e não pode matar a alma, temei antes aquele que pode fazer com que o corpo e a alma, temeis antes o que pode fazer com que o corpo e a alma pereçam no inferno. Jesus está dizendo a quem você deve temer. Não ter medo, mas temer. A quem você deve respeitar. A quem você deve ter reverência. Vejamos aí o que é que diz em Hebreus capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, no versículo de número 28 e 29. Hebreus capítulo 12, versículos 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Veja bem, pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Jesus diz, não temeis o que pode fazer com que o corpo e a alma pereçam no inferno. Ou melhor, não temeis o que pode matar o corpo, não temais o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Não temais o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temei antes o que pode fazer com que a alma e o corpo pereçam no inferno, tanto a alma quanto o corpo. E aqui nós vemos a carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28, diz, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O versículo 29 diz, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos servir a Deus de forma agradável, com reverência e santo temor, santo respeito, com
dando dignidade que é cabível a Deus. Então, nós vemos que Jesus está falando sobre a palavra temer. E esta palavra temer não é, em relação a Deus, não é ter medo de Deus. Você está com medo do vírus, do coronavírus? Não, você não está com medo do coronavírus. Ah, estou, pastor, estou com medo do coronavírus. Não. Você está com medo do que o coronavírus pode fazer com você. Porque nós estamos expostos todos os dias a milhares ou milhões de vírus. Em nós existem vários vírus, esperando que a nossa imunidade baixe para que eles se manifestem. A gripe é um vírus. Herpes é um vírus. E quando a imunidade baixa, esses vírus, eles vêm e se manifestam. Nós temos contato todos os dias com vários vírus, com vários coronas. O coronavírus, o novo coronavírus, por isso que ele é denominado novo coronavírus, porque é um vírus da família dos corona. Então nós temos vários vírus corona, e este é o novo coronavírus. Então você não está com medo do vírus. Se você tivesse medo de vírus, você não sairia de casa, nem dentro de casa você ficaria, porque em todos os lugares os vírus estão. Bactérias, vírus, seres microscópicos, micro-organismos, nós não conseguimos ver a olho nu. Mas você não está com medo, não é do vírus. Você está com medo do que o vírus pode fazer com você. Você está com medo que o vírus lhe pegue, ou que você contraia o vírus e você venha a morrer por causa do vírus. Você está com medo das consequências do vírus, do coronavírus. Você está com medo das consequências do novo coronavírus. Porque se fosse apenas uma gripe, como todo mundo tem, você não estaria com medo de estar em casa, você sairia, ficaria normal. Quantas pessoas gripadas nós já cruzamos, não estamos com elas, às vezes, nos mesmos ambientes, e não estamos com esse pavor. Você está apavorado, você está com medo com as consequências do coronavírus, não do coronavírus em si. Mas Jesus, ele está dizendo que você não pode ter medo do que pode matar apenas o corpo. A quem nós devemos temer? Jesus diz: não temeis o que pode matar, não temais o que pode matar o corpo. Temei antes o que pode fazer com que a alma e o corpo pereçam no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Não temais o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temei antes o que pode fazer tanto com que pode perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. É isto que Jesus diz. Você está com medo das consequências do coronavírus, mas Jesus diz: não fique com medo com quem pode matar apenas o teu corpo. Não fica com medo, não fica apavorado apenas com quem pode matar apenas o teu corpo. Tu tens uma alma. Tu tens uma alma. Tu deverias te preocupar mais com a tua alma do que com o teu corpo. É isto que Jesus está dizendo. Quando ele diz que você não pode temer o que pode matar o corpo e não pode matar a alma, ele está dizendo: você deveria se preocupar mais com a alma do que com o corpo. Porque o coronavírus pode matar apenas o teu corpo. Mas você não está preocupado com a sua alma. Mas a quem nós devemos temer? Nós devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. É isto que Jesus diz em Mateus capítulo 10, versículo 28. E quem é que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo? Deus. Deus é aquele que pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo no inferno. E aqui, quando Jesus fala isto em Mateus capítulo 10, que nós devemos temer aquele que pode fazer com que pereça no inferno tanto a alma quanto o corpo, vem mais um ensinamento grandioso para nós. Jesus, ele diz: olha, você está se preocupando muito com o corpo? Não se preocupe muito com o corpo, você tem uma alma, por isso que é importante você saber que você tem uma alma nesse corpo. Porque você está com medo das consequências que podem acontecer com o seu corpo. Mas você não se preocupe com as consequências. Não, vocês não se preocupem com as consequências do que pode acontecer com o corpo de vocês. Porque a alma de vocês, o coronavírus não pode matar. A alma de vocês, ninguém pode matar. A alma de vocês é imortal. Vocês deveriam se preocupar mais com aquilo que é imortal, porque o corpo morre.
O corpo morre, a alma não. Vocês deveriam se preocupar mais com aquilo que é imortal do que com aquilo que é mortal. Se preocupem com a alma e não com o corpo. Porque vocês estão preocupados, aterrorizados, não sai de casa, lockdown, fecha tudo, fecha todo o comércio, fecha toda a cidade, ninguém sai, se sair prende, arrasta, leva para a prisão, porque senão ele vai morrer, o coronavírus vai pegá-lo, ele pode morrer. Estão preocupados com o corpo, a quem dera que todos se preocupassem com a alma, como estão se preocupando com o corpo. E é isso que Jesus chama nesta noite, para que você se preocupe com a sua alma e não se preocupe com o seu corpo, porque o corpo perece, mas a alma permanece. Mas Jesus diz algo interessante. Ele diz que você deve temer, não ter medo, mas ter reverência, ter respeito, se submeter a, obedecer a quem pode fazer com que o corpo e a alma pereçam no inferno. Aí nós vemos que Jesus diz, porque as pessoas têm uma ideia que só vai para o inferno a alma. As pessoas têm esta ideia de que só vai para o inferno a alma, mas Jesus está dizendo aqui que é o corpo e a alma que vai para o inferno. Pastor, mas como é que é isto? Mas as pessoas que morreram estão aonde? Elas não estão... Não. Ainda ninguém está no inferno, literalmente. E ninguém ainda está no céu, está no seio de Abraão e no local de tormento, um local transitório, que também não é o purgatório. Porque o purgatório é uma doutrina que diz que eles vão para lá para purgar os pecados para depois ir para o céu. Não, não existe isso. Quando o espírito sai do corpo, como diz Hebreus capítulo 9, versículo 27, está ordenado ao homem morrer uma só vez e depois disso segue-se o juízo. Então, quando o espírito sai do corpo, como diz em Jeremias, que no capítulo 12, é que o corpo, o pó volta ao pó, e o espírito vai para Deus que o deu. Aí acontece a morte, é a separação dos dois elementos, corpo e espírito. Aí acabou-se o homem. Não está o homem literalmente no céu, está o espírito e o corpo está no pó. Mas veja que maravilha de ensinamento. Quando Jesus fala, quando o apóstolo Paulo fala, e o Espírito de Cristo, obviamente, Jesus fala através do apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, e no capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses, no versículo de número 13 em diante, veja que maravilha de ensinamento. Vai mostrar que não é apenas a alma que vai para o céu, e nem só a alma que vai para o inferno, é o corpo e a alma, como Jesus disse em Mateus capítulo 10, verso 28. Eu vou ler aqui para que você entenda. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes, ou seja, sem conhecimento, com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Veja, no versículo de número 14, da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o Espírito de Deus fala através do apóstolo Paulo, dizendo no versículo 14 do capítulo 4, que pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Então, o que está sendo dito aqui é que no último dia, ao soar da trombeta, quando for o dia final, o dia do juízo final conhecido, Jesus vai vir e vai trazer na sua companhia os que dormem, aqueles que João viu lá no Apocalipse. A alma dos decapitados, a alma dos que foram mortos, por causa do nome do testemunho de Jesus. Então, quando Jesus vier, vai trazer a alma deles, o espírito deles consigo. Ora, ainda vos declaro, por palavra do Senhor, versículo 15, isto, nós, os vivos, os que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, o que o apóstolo Paulo está falando, o Espírito de Deus está falando através do apóstolo Paulo, é que quando, na vinda do Senhor, nós, os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Ou seja, nós não iremos nos encontrar com Cristo primeiro do que os que já dormiram. Certo? Porquanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Você está vendo? Vai vir, no versículo de número 14, diz que ele vai vir com os que dormem, com as almas dos que dormem.
E no versículo de número 16 diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus voltar com a alma dos que estão dormindo no Senhor, estão lá no seio de Abraão, daqueles que não estão dormindo com o Senhor, porque não há o sono da alma. Não é essa a doutrina do sono da alma, tá bom? Os que dormem, porque para cá, a morte, para o apóstolo Paulo é um sono, como também para Jesus era um sono, no sentido de que vai despertar o corpo, mas vai trazer a alma daqueles que estão no seio de Abraão, que não estão mortos, eles estão ativos. João, quando olha lá no Apocalipse, eles estão clamando a Deus: Senhor, até quando não irás vingar o sangue, o sangue dos teus servos? Então, quando ele está, as almas lá no céu, elas não estão dormindo, elas estão ativas, porque João as viu em atividade. Então, porque existe a doutrina do sono que não é correta. Então, Jesus ele vem com a alma dos que estão no seio de Abraão, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, isto é a ressurreição que Jesus falou lá em João capítulo 11, versículo 25, quando disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus vai ressuscitar os mortos em Cristo. Todos aqueles que foram enterrados servindo a Cristo irão ressuscitar, e Jesus virá com a alma deles. Aí veja o que vai acontecer. Então, aí Jesus vai vir com a alma deles. E esta alma deles vai entrar nestes corpos ressuscitados e vão viver eternamente com o Senhor. Porque veja o que aqui diz no versículo de número 17. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Ou seja, nós, os que estivermos vivos, os mortos ressuscitam primeiro e vão ao encontro do Senhor. Os corpos deles. Os espíritos voltam para eles vão ao encontro do Senhor. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Então nós vamos ser arrebatados juntamente com os mortos em Cristo. Mas primeiro eles vão ressuscitar e vão se encontrar com o Senhor nos ares. Depois nós seremos arrebatados juntamente com os mortos em Cristo e iremos nos encontrar com o Senhor nos ares. É o que diz aqui, ó. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o que vai ficar para sempre com o Senhor? O que vai ficar para sempre com o Senhor é a alma e o corpo. Não é apenas a alma. Não é apenas a alma. Mas os mortos irão ressuscitar. E os espíritos irão voltar para os corpos. E nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nos ares, juntamente com eles, entre as nuvens, e viveremos eternamente com o Senhor. Quando Jesus voltar, ninguém vai morrer para ficar só a alma com Jesus. Não. Pelo contrário, está sendo dito aqui que os mortos vão ressuscitar primeiro, e depois nós iremos para viver com o Senhor eternamente, corpo e alma, um corpo glorificado. O que é o corpo glorificado? É um corpo sem pecados. O corpo glorificado significa um corpo sem pecados. Isso aí seria outro assunto, que não é para este momento, só para informação de você que está me ouvindo. Então, e aí o Espírito de Deus fala dessa forma, no versículo 18: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, estas palavras é para servir de consolo. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Que palavras? De que Jesus vai vir com as almas daqueles que já morreram em Cristo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os espíritos voltarão para os corpos, e nós depois iremos subir nos ares que estivermos vivos, na época da vida de Jesus, e iremos todos viver eternamente com o Senhor. É isto que Jesus está falando. Por isto é que Jesus está dizendo: não temeis o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Não temais o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temei antes o que pode fazer com que, tanto com perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Pastor, mas só vai ressuscitar os que morreram em Cristo? Não. Os que não morreram em Cristo vão ressuscitar. Mas veja em Mateus capítulo 25, versículo 41. Fica bem mais claro quando a gente vê em Mateus capítulo 25, versículo 41, em diante, que diz assim. Vamos ver do versículo... Mateus capítulo 25, capítulo 25, versículo 40 e... versículo 40.
Diz assim: o rei respondendo lhe dirá: eu em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Para o diabo e os seus anjos. No versículo de número 46 diz: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Versículo 46 do capítulo 25, versículo 46 diz: e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quem são os justos? Os que foram justificados pelo sangue de Cristo, os que morreram servindo a Cristo. Veja no versículo de número 34, o melhor, versículo de número 31 ao 34. Diz assim, do capítulo 25 de Mateus: quando vier o Filho do Homem, veja bem, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação do mundo. Aí no versículo de número 41 ele diz: então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. No versículo 46 ele diz: e irão estes, os que estiverem à sua esquerda, irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então Jesus ele está dizendo que quem vai ressuscitar não são só os que morreram em Cristo. Os que não morreram em Cristo também. Só que os que não morreram em Cristo, eles vão receber a punição. Por isto Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele diz: não temais o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temei antes o que pode fazer com que tanto o corpo pereçam no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Jesus está dizendo: vocês devem temer a Deus. Vocês devem temer a Deus, porque Deus é que pode fazer perecer do inferno tanto a alma quanto o corpo. As coisas aqui da terra, as coisas materiais, o vírus, os homens, seja lá o que for, podem matar apenas o corpo, mas Deus não, ele vai julgar a tua alma. Deus é que pode fazer com que a alma e o corpo pereçam no inferno. Então você não pode ter medo do que pode matar o corpo. Você pode ter medo, você tem que temer mais ainda quem pode fazer com que a alma e o corpo pereça no inferno. Por isso Jesus está dizendo que ele vai separar no último dia, quando ele voltar, em Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante, ele vai separar como separa o pastor as ovelhas dos cabritos. Quando eram colocadas as ovelhas no aprisco durante a noite, o aprisco era um curral bem grande, onde vários pastores colocavam os seus rebanhos. E o pastor chegava na porta do aprisco e chamava pelas suas ovelhas. E quando chamava pelas suas ovelhas, vinham só aquelas ovelhas que conheciam aquele pastor. Por isso que Jesus, no capítulo 10 de João, fala sobre o bom pastor, que não pula a cerca, mas ele vai à porteira e chama pelas suas ovelhas pelo seu nome. Então, era uma prática da pecuária, melhor dizendo, daquela época. E Jesus, ele separava as ovelhas. Aí, quando chegava o pastor, chamava, quando colocava as ovelhas dentro do aprisco durante a noite, fazia frio no deserto à noite, em Israel. E as ovelhas iam se aproximando uma das outras para poder escapar do frio. E sufocavam as que estavam no centro. Elas morriam sufocadas, imprensadas. O que é que o pastor fazia? Colocavam os cabritos, porque o cabrito não aceita que se encoste nele. Quando encosta nele, ele dá amarrada. E colocava os cabritos no meio das ovelhas, porque quando as ovelhas fossem se aproximar, dava amarrada e não sufocavam, não morriam sufocadas. Só que quando era pela manhã, que era para levar para tomar água, para comer, tinha que separar as ovelhas para um lado e os cabritos para o outro, porque as ovelhas iam para um pasto e os cabritos iam para outro canto. E aí Jesus ele usa esta figura daquela época para explicar como é que vai ser o retorno dele, quando ele voltar.
Ele diz, vai ser igual o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Os cabritos colocará à sua esquerda, e as ovelhas colocará à sua direita. As ovelhas são aqueles que morreram em Cristo. Os cabritos são aqueles que não quiseram saber de Cristo. E aos que estiverem à sua direita, as ovelhas, ele dirá, sede bem-vindos, benditos de meu Pai, entrai no gozo do vosso Senhor, que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E aqueles que estiverem à sua esquerda, ele dirá, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, para o diabo e seus anjos. Aí no versículo 46, ele vai dizer, e irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, quem é que vai ressuscitar no último dia? Somente os que morreram em Cristo? Não, todos vão ressuscitar. E as almas de todos vão vir, tanto aos que estão no seio de Abraão, quanto as que estão no sofrimento. Volta para o corpo, e aí sim vai ser o destino final. Aí sim é o corpo e a alma que perece no inferno. Aí Jesus, ele diz em Mateus capítulo 10, versículo 28, não temais o que pode matar o corpo, temei antes o que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. Então quem vai para o céu? A alma e o corpo. Quem vai para o inferno? A alma e o corpo. E você está temendo o coronavírus. Você está com medo do que pode matar apenas o corpo. Você tem medo do que pode fazer com o seu corpo. Você não está com medo do coronavírus. Você está com medo com as consequências do coronavírus. E Jesus está dizendo, realmente você tem que ter medo das consequências. Porque estes perseguidores, eles podem matar o corpo. Mas eu posso fazer com que o corpo e a alma pereçam no inferno. As consequências de não servir a Deus são muito maiores do que o coronavírus, do que um assassino, do que a bomba atômica. Porque a bomba atômica pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. O coronavírus pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. O bandido pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. Mas Deus pode fazer com que a alma e o corpo pereçam no inferno. Aí você pode dizer, mas Deus é bom, Ele não vai fazer isso não. Deus é bom, sim, sem dúvida Ele é bom. Mas você está confundindo alguma coisa, não? Porque você está dizendo, Deus é bom, Ele concorda com tudo que eu faço de errado e eu vou me dar bem no final. Deus é bom, Deus é amor. Então se Deus é amor, eu posso fazer tudo de errado e no final eu vou me dar bem, porque Ele é amor. Será que é assim? Ou será que Deus, Ele não é justiça? Ele é só amor? Ou será que Deus, Ele é um irresponsável que concorda com tudo que você está fazendo de errado e aí no final ainda você se dá bem? Aí Deus está sendo justo? Deus é justo dessa forma? Porque muitas pessoas pensam assim. Esse negócio de céu e inferno, pastor, não existe, porque Deus é bom, Deus é amor, não vai mandar ninguém para o inferno, não. No final ele dá um jeitinho brasileiro. Não. Quem disse para você que Deus é brasileiro, está mentindo. Deus não tem nacionalidade. Deus, Ele é amor, mas também Ele é justiça. Ele diz, não temeis o que pode matar o corpo, temeis antes o que pode fazer com que o corpo e a alma pereçam no inferno. E estes irão para o castigo eterno e o justo para o gozo eterno. Então, não fique pensando que porque Deus é amor, que você pode fazer tudo o que não presta, pode você fazer o que você quiser e Deus concorda com... bate palma para você. Muito bem, meu filho. Muito bem, faça tudo errado, não tem problema. Isso é besteira, faça tudo errado e aí no final vai dar certo. Quem está dizendo isso para você é Satanás. É o diabo que está colocando isso na sua cabeça. Satanás é quem põe isso na sua mente. De que você pode viver do jeito que quiser e no final vai dar certo. Não te preocupa não. Mas Jesus está dizendo, não te preocupa com o que pode matar o corpo. Te preocupa antes com o que pode fazer com que o corpo e a alma pereçam no inferno. Não te preocupa com as consequências do coronavírus, não. Te preocupa com as consequências do pecado na tua vida. Que somente Jesus pode perdoar o pecado e ditar a vida eterna. Te preocupa com esta consequência que o teu corpo e a alma no inferno. Não apenas o teu corpo sendo morto. Não tem mais o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Porque você tem uma alma. Entenda isso, você tem uma alma.
E esta alma que você tem é imortal. Ela não morre. E a quem você deve temer? A quem você deve temer? A Deus. Não é para você estar com esse pavor todo do coronavírus, porque o coronavírus pode matar só o corpo. O mundo todo apavorado, fechando todas as coisas. Cada dia mais estados, mais cidades, lockdown, fecha tudo, porque o coronavírus está aí e vai matar o seu corpo. Quem dera que estas mesmas pessoas se preocupassem com a alma da mesma forma que se preocupa com o corpo. Mas nesta noite Jesus está dizendo para você: não temais o que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temei antes o que pode fazer com que tanto o corpo quanto a alma pereçam no inferno. Que Deus te abençoe. Amém.